A divulgação dos primeiros resultados do censo de 2010 representa para o IBGE um momento muito especial. E eu tenho certeza que para o nosso país também será extremamente importante. E por quê? Porque depois de 3 anos de preparação do censo, o IBGE utilizou uma equipe de aproximadamente 230 mil pessoas para fazer uma operação que foi totalmente digitalizada. Utilizamos um computador de mão, utilizamos uma rede instalada em todo o país com mais de 7 mil postos de coleta e durante 3 meses, durante o ano de 2010, tivemos o trabalho de campo. Visitamos 67 milhões de domicílios em todo o país, todos os municípios foram visitados e varridos pelos recenseadores do IBGE e, ao final, chegamos a uma população de 190.755.799 habitantes brasileiros, distribuídos em todo o território nacional e, o mais importante, temos resultados extremamente robustos que esta primeira publicação já trarão para a sociedade brasileira. Mostraremos, a partir desses dados, como teremos que pensar o Brasil do futuro, um Brasil que os dados do censo já estão mostrando que é um país que envelheceu, cada vez mais a expectativa de vida da nossa população está aumentando. Ele é um país onde desafios teremos novos e antigos pela frente, como, por exemplo, a questão da educação. Um retrato da educação no Brasil mostra que o analfabetismo está diminuindo de fato, porém agora a gente tem um outro aspecto que precisa ser considerado: o próprio passivo que a nossa sociedade traz nesse mesmo elemento por conta de um contingente não desprezível da nossa população que, quando jovem, quando adulto, tiveram que viver sob o clima do analfabetismo e agora permanecem idosos nessa mesma situação. Esse número não é desprezível e, por conta dele, a própria taxa de analfabetismo do Brasil, ela tem hoje um padrão quase que bastante rigoroso, em torno de 9% da nossa população. Porém, essa mesma população está no seu contingente jovem cada vez mais ingressando mais cedo nas escolas, consequentemente, no futuro, o nível de escolarização da população brasileira haverá de aumentar ainda mais e, consequentemente, condições de habitação, de moradia e de trabalho também se transformarão em elementos novos e melhores. O censo de 2010 já traz resultados revelando que as condições de habitação da população brasileira, em que pese as desigualdades ainda existentes, elas melhoraram em todas as regiões do nosso país. Da mesma forma, a própria distribuição da renda, como nós poderemos ver pelos resultados da sinopse do censo de 2010, em que, comparativamente com o censo do ano de 2000, o IBGE está mostrando que a distribuição de renda da nossa sociedade ela está evoluindo para melhor. Entretanto, repito, os desafios permanecem porque a velocidade para reduzir essa própria desigualdade precisará aumentar ainda mais. Temos outras informações no próprio censo que também são novidades para o público, mas, na verdade, o IBGE, ao longo de toda a década, já vinha chamando a atenção. Dentre elas, o fato de que cada vez mais o tamanho da família brasileira está diminuindo. E como eu posso representar isso através do indicador produzido pelo censo? O número médio de pessoas que residem num domicílio hoje está na casa de 3,3 moradores por domicílio. Comparativamente com o censo de 2000, nós falávamos em 3,8 moradores por domicílio. Esse dado é importante, principalmente quando também olhamos que em cerca de 1/3 dos domicílios brasileiros, encontramos residindo neles apenas uma ou somente 2 pessoas nesses domicílios. Ou seja,
A família brasileira está encolhendo. E isso é produto de um fenômeno que nós temos acompanhado ao longo da década e ao longo de décadas, que é a redução da taxa de fecundidade da população brasileira. Ou seja, o número médio de filhos que a mulher brasileira tem na década atual é muito menor do que o que nós tínhamos nos anos 40, 50, 60 e até mesmo os anos 70. Então, uma análise, todos os dados do censo ao longo de décadas vem revelando uma evolução positiva do nosso país, da nossa sociedade e das condições de habitação. Entretanto, desigualdades ainda permanecem e é exatamente isso que os primeiros resultados definitivos do censo trarão para a sociedade brasileira. Um país que evoluiu, mas que ainda há muito o que fazer daqui para frente. E para produzir todos esses indicadores com essa divulgação dos resultados definitivos do censo, o IBGE realizou internamente também um grande esforço, tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista tecnológico. E esse esforço se traduziu num reconhecimento da sociedade brasileira e da própria comunidade internacional que, ao ver a maneira como o IBGE organizou o censo, acabou concluindo que o trabalho da instituição foi tão bem desenvolvido do campo da tecnologia e da metodologia do recenseamento que nesse ano, no início do ano de 2011, a nossa instituição recebeu das Nações Unidas, da Unesco, um prêmio pela inovação tecnológica do censo de 2010. Esse prêmio foi conferido às 10 maiores inovações tecnológicas realizadas no mundo da pesquisa a partir da avaliação da Unesco e, dentre as 10 maiores, uma delas era o recenseamento realizado no IBGE. Isso é extremamente importante porque valoriza a imagem do país para fora, promove o reconhecimento do esforço da nossa equipe técnica e, internamente, tão importante quanto isso foi o fato de que todas as instâncias da nossa instituição, seja aquela voltada para a produção da estatística, seja das geociências, seja da informática e seja da organizacional da própria instituição, o que todos nós vimos é que o patamar de conhecimento tecnológico e metodológico do IBGE hoje é algo que é motivo de orgulho da nossa instituição e, ao mesmo tempo, reconhecido internacionalmente como a instituição reconhecida como uma instituição de ponta no campo da tecnologia e da metodologia. Tudo isso nós conseguimos graças a uma brilhante equipe de servidores da instituição que foi apoiada por esse exército de 230 mil recenseadores que o IBGE contratou para fazer o recenseamento. E concluímos, nesse momento, com a divulgação dos primeiros resultados definitivos do Censo Demográfico de 2010.